é um problema permanente para a indústria brasileira, né? Porque é uma concorrência avassaladora, Danilo. E, como você falou, em curva ascendente, né? O gráfico só aponta para cima, né, Danilo? Exatamente, exatamente. É curioso ver esses gráficos, não é, Zaidan? E como que vai também se mudando, né? Vai se transformando ao longo dos anos, né? Essa curva aí de Estados Unidos, de China, de Japão, não é? As megapotências, não é, Zaidan? Que vão se transformando também aí com o passar do ano e principalmente, não é? Com as tarifas, né? De que desde que assumiu esse novo mandato, o Donald Trump tem mudado também um pouco desses players, né, Zaidan? Não há dúvida, Danilo. E claro que há um olhar para muito longe no tempo e vários setores nos Estados Unidos sabem que a competição com a China é inevitável. Então, os Estados Unidos ainda têm o maior PIB do mundo, a China o segundo. O crescimento, a China teve no último trimestre, que foi contabilizado, crescimento de 5%, isso em meio à guerra de tarifas, etc. Crescimento superior a 5%. O que mostra uma capacidade de resistir a adversidades, uma capacidade muito grande. Agora, com relação às tarifas, nós ouvimos aí o que disse o Barão, né? Empresários dos Estados Unidos estão pressionando o Trump a negociar. Há 6.500 pequenas empresas nos Estados Unidos que dependem de produtos exportados pelo Brasil. Então eles querem que o Trump negocie, Danilo. Zaidan, reta final aqui do Bandeirantes Acontece, na sequência vem aí o Resenha e a gente segue aqui de olho, o jornalismo Bandeirantes segue acompanhando os vários ataques ao transporte público em São Paulo. Na tarde de hoje, Zaidan, de terça-feira, múltiplos ataques, ônibus coletivos vandalizados, depredados, cenas aí de terror em São Paulo. A gente segue acompanhando de perto, quinto sinal marcando 5 horas da tarde, vem aí o pessoal do Resenha, a gente volta amanhã 3 da tarde, Zaidan. Forte abraço. Abraço, até amanhã. Tchau, pessoal. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Batista. Então vamos nessa. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17 horas e 1 minuto, está marcando o digital eletrônico relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa para você. Hoje até 19 horas e 30 minutos, muita informação, opinião e debate aqui na Rádio Bandeirantes FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos ao Fala Galera de hoje para você participar e mandar para cá a sua opinião. Quem você escalaria no lugar de Maguinho, suspenso pelo terceiro amarelo no time da Ponte Preta? Opine. 971021493
para você mandar para cá a sua mensagem. 971021493. Jogadores que eram muito utilizados por Maurício Souza e perderam espaço com Marcelo Fernandes, Deni Júnior, João Vitor, Léo Coutro, Samuel, JP Galvão e Lucas Justen. E aí, você sente falta de algum desses nomes? Opine. 971021493. 971021493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. E assim, vamos colocar o maior número possível de participações. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Com o fim da 12ª rodada, Guarani caiu para a 11ª colocação na Série C. Bugre foi ultrapassado pelo Brusque, que venceu o Maringá na noite de ontem. Marcelo Fernandes tem chance de repetir a escalação pela primeira vez desde a sua chegada. Treinador não tem nenhum jogador suspenso para a próxima rodada e ainda poderá contar com o Isaac, ele que não participou do último jogo porque estava gripado. Pela Copa Paulista, Guarani venceu Lanterna Rio Branco por 1-0 no Brinco de Ouro e subiu para a 3ª colocação do grupo 3. Responsável pela vitória do Bugre, Michael marcou seu primeiro gol como profissional. A equipe alviverde volta a campo no próximo sábado contra o Paulista, no Jaime Sintra, em Jundiaí. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Michael decide e garante vitória na Copa Paulista. Pautas da Ponte Preta para o programa de hoje. Em jogo treino realizado hoje pela manhã, no CT do Jardim Olinda, Ponte venceu 15 de Piracicaba por 3-0. Vicente Concha e Luiz Felipe marcaram no primeiro tempo e Miguel decretou a vitória da Macaca na etapa final. Na atividade, Alberto Valentim utilizou apenas jogadores que foram reservas na última partida contra o São Bernardo, mesclando com atletas das categorias de base. Suspenso pelo 3º amarelo, Maguinho desfalca a Ponte pela primeira vez na temporada. Lateral direito esteve em campo em todos os 25 jogos da equipe alvinegra em 2025. Torcida da Ponte representou 46% do público total no estádio 1º de Maio no último sábado. Dos 898 torcedores presentes, 416 estavam no setor visitante. Ponte tem o 7º pior ataque da Série C e o 2º pior entre os 8 primeiros colocados. Macaca marcou apenas 11 gols nas 12 rodadas, média de menos de 1 gol por partida. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Gé volta de suspensão e aumenta opções de Valentim. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Com o fim da, melhor dizendo, Real Madrid pede à FIFA que Copa do Mundo de Clubes aconteça a cada 2 anos. Sucesso comercial do evento é responsável pela venda de 25% dos ingressos. Clube espanhol pressiona Gianni Infantino, presidente da FIFA, por Mundial Bienal.
E aí, isso aqui está no Na Lata e o comentarista vai responder sobre o Na Lata outras questões. Qual o conceito do trabalho de Vojvoda à frente do Fortaleza? Ótimo, bom, regular ou ruim? É o maior treinador da história do Leão do Psi. E na sua opinião, quem voltou melhor na retomada do Brasileirão? Flamengo que venceu o São Paulo, Cruzeiro que goleou o Grêmio, Red Bull Bragantino que venceu o Corinthians da Neoquímica Arena ou Bahia que derrotou o Atlético Mineiro. E nas pautas do dia, pauta 1, o técnico Vojvoda foi ao Psi na tarde desta terça-feira para se despedir do elenco e dos funcionários do Fortaleza. O treinador foi demitido na segunda-feira quando os jogadores estavam de folga. A torcida do Fortaleza soube e também foi à sede do clube para prestar uma homenagem ao maior técnico da história do Leão. A demissão de Vojvoda comoveu torcedores nas redes sociais que resolveram ir abraçar pessoalmente o ex-comandante. A diretoria resolveu abrir as portas do Centro de Excelência Alcides Santos para que a torcida entrasse. O Leão do Psi lançou uma carta aberta ao técnico que deixou o clube após 5 temporadas, mais de 4 anos, 5 títulos e inúmeras marcas. Pauta 2. Pedro não foi relacionado pelo Flamengo para o jogo contra o Santos na Vila Belmiro amanhã. O atacante continua fora da lista e não estará à disposição de Felipe Luiz para a partida desta quarta-feira na Vila Belmiro pelo Brasileirão. O camisa 9 também não foi relacionado para o último jogo e Felipe Luiz justificou a decisão na coletiva, detonando a postura de Pedro nos treinamentos, além de questões comportamentais. Pauta 3. Com o sonho de atuar na Inglaterra, Arias sofrerá uma redução salarial caso a negociação com o Wolverhampton da Inglaterra se concretize. A proposta feita pelo clube inglês é menor do que o colombiano recebe no Fluminense. Arias, porém, tem o sonho de jogar na Inglaterra e está disposto a reduzir o salário para atuar na Europa. Ele tem o maior salário do elenco do Fluminense desde fevereiro, quando teve o seu contrato renovado. Pautas, notícias que não têm ligação com os clubes de Campinas. O comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. E você também que vai participar aí pelo WhatsApp, se quiser, pode opinar também sobre as pautas do dia. 17h11. Esporte em Debate está no ar. A mesa de áudio é de Pedro Piscinato. Ele que manda o som para todas as plataformas digitais e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa é o homem por trás da imagem, faz a captação, o corte e coloca para você no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda um joinha, manda aí joinha e muito obrigado pela audiência. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Festival de Sopas e Caldos é no Família Giani. Neste inverno, nada melhor do que aquecer as suas noites com os melhores caldos italianos. Nosso Festival de Sopas e Caldos traz toda semana 4 opções diferentes, preparadas com ingredientes selecionados, feito com muito amor e carinho. Venha desfrutar do nosso ambiente aconchegante, familiar e perfeito para um bom vinho. Da nossa família para a sua família. Terça a sexta, das 18 às 20 horas. Família Giani. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 17h15, Esporte em Debate, hoje até 19h30. Você participa pelo WhatsApp 971021493. 971021493. Breno Beretta vem com seu destaque inicial. Alô, bebê, um abraço, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você, boa tarde para quem está acompanhando a Rádio Bandeirantes. 2 destaques em relação ao mercado da bola. O Fausto Vera, volante, lembra dele, ex-jogador do Corinthians? Ele segue afastado no Atlético Mineiro. Detalhe, ele custou 24 milhões de reais. E o Atlético, o que está esperando? Negociar esse jogador. Não deu certo no Corinthians, também não deu certo no Atlético. Agora, tem um centroavante que o Flamengo está de olho e ele está interessado em jogar no Mengão. Tati Castellanos, esse centroavante é argentino, jogador está na Lazio da Itália. E o que isso significa também? Que o Flamengo já está procurando um outro centroavante e provavelmente não conta mais com o Pedro, Batista. Bom, são 17h16, ouvinte participa pelo WhatsApp 971021493, ouvinte no ar. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. Primeiramente, parabéns para a nossa cidade, né, que hoje completa aniversário, 251 anos, se não me engano. E o Guarani jogou mal, né? Todo mundo mal, melhorou um pouquinho no segundo tempo. Mas é aquela história, né? Eu acho que o treinador também tem a culpa, que ele entrou com o time muito defensivo, entrou muito cauteloso contra um time que só veio a se defender e jogar no contra-ataque no Rio do Guarani.
E é aquela velha história, né? Essa teimosia dos treinadores. Por que não muda no primeiro tempo? Viu que o esquema não tá certo? Viu que tem jogador que não tá jogando bem? Já troca, para que esperar o segundo tempo? Aí depois, no segundo tempo, quando fez as mudanças, melhorou um pouquinho. Aliás, por que não começou com o Mirandinha? Que estava jogando bem melhor que o tal do Michael, né? Mas é aquela coisa, né? Deixou para mudar lá pela metade do segundo tempo, aí ficou com pouco tempo para reagir. Mas, no fim, até que merecia a vitória, porque jogou bola na trave e teve um gol anulado, meio duvidoso. Então, se tivesse que ter um ganhador, teria que ser o Guarani. Mas bola para frente. Vamos ver se melhora na próxima. Um abraço e boa semana. Muito obrigado para você também. Ontem foi o aniversário de Campinas, dia 14 de julho, não é feriado. O feriado foi transferido para o dia da padroeira de Campinas. Por isso que no dia mesmo do aniversário não é feriado. 17:18. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço sempre especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta terça-feira. Quem você escalaria no lugar de Maguinho, suspenso pelo terceiro amarelo? O menino João, não tem segredo, bota para jogar que não tem erro, não tem muito o que inventar. Jogadores que eram muito utilizados por Maurício Souza e perderam espaço com Marcelo Fernandes. Denis Júnior, João Vitor, Léo Coutro, Samuel, JP Galvão e Justin. E aí, você sente falta de algum desses nomes? Sinceramente, não. Todos esses jogadores aqui, Denis Júnior, talvez o João Vitor, que desses daqui é o que pode ser que no futuro seja diferente. Agora, JB Galvão, Samuel, Léo Coutro, Justin, tiveram inúmeras oportunidades e não mereceram, né, a titularidade ou a continuidade. Portanto, um pouquinho só do João Vitor, mas do restante não sinto a mínima saudade, Batista. 17:19, mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Batista, eu acho aí na lateral direita não tem que se preocupar não, Batista. Tem muita opção aí para lateral direita. Tomara que esse técnico aí aproveite e bote a metade desse time aí que jogou contra o 15 de Piracicaba. Você vê que o jogo foi 3-0, quando vocês estão falando no jogo treino. Tá vendo que esse ataque da ponta aí não faz gol, meu? Lá, o Jean Dias não tá fazendo nada. Pode pôr o Toró no lugar do Jean Dias. Tirar o lateral esquerdo e botar o outro, porque o outro menino é melhor do que o Arthur. E dá uma arrumada nesse meio de campo aí, meu. Arruma esse meio de campo aí, que esse meio de campo da Ponte Preta não tá com nada. Abraço, muito obrigado. Você já ouviu falar do Sicredi, uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, né? No Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra
como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. 17h22. Informações da Ponte Preta. Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, até o ouvinte falou agora há pouco, né, das opções que a Ponte Preta tem, que a Ponte tem opções para a lateral direita. Eu vou passar todas as opções que a Ponte tem para substituir o Maguinho, que recebeu o 3º cartão amarelo, aliás, recebeu o cartão no banco de reservas, porque ele já não estava jogando mais. Eu vou passar aqui as opções que o treinador, o Alberto Valentim, tem. É claro que ele não vai revelar a escalação antes do jogo contra o Floresta no próximo sábado, e eu também vou dar o meu palpite de qual jogador que deve atuar na lateral direita. Ele tem hoje para a lateral direita o Pacheco, que recentemente ele até citou na entrevista coletiva aqui em Campinas, depois do jogo contra o Tombense, que ele estava se recuperando depois de pegar dengue. Isso o Pacheco, né? Não sei se ele está 100% fisicamente ainda. Ele tem o João Gabriel como lateral direito também opção, e ele tem o Luiz Felipe, que além de volante é lateral direito. Eu acho que ele deve colocar o Luiz Felipe. O Luiz Felipe vem jogando mais, apesar do João Gabriel ter atuado contra o São Bernardo. Luiz Felipe, eu acho que é um jogador que tem mais experiência, mais rodagem, porque ele vem atuando mais, e ele pode atuar tanto como volante quanto lateral direito. Então eu tô apostando no Luiz Felipe para iniciar o jogo do próximo sábado em casa às 19h30 contra o Floresta. Quer comentar com o CH a respeito dessa situação antes de eu falar das outras posições e da Ponte Preta, Batista? Sim, vou comentar com o CH, porque o técnico Valentim, ele não vem, pelo menos que eu tenha percebido, dando oportunidades ao João Gabriel. Como titular, não. Entra em pedaços de jogos, como aconteceu contra a equipe do São Bernardo. Esse João Gabriel, quem primeiro falou sobre ele foi o presidente Mark Eberlin. Deu entrevista exclusiva aqui na Rádio Bandeirantes e disse: anote esse nome, João Gabriel. Ele vai ser uma das revelações da Ponte. O tempo passou e o João Gabriel até agora não luziu. E também não teve nenhum treinador que colocasse ele para jogar e mantivesse ele no time jogando. Entrando em pedaços de jogos, ele não vai conseguir luzir. Não vai ser a revelação. Não vai acontecer o que aconteceu com o Leonaldi, o que aconteceu com o Amaral, com o Abner, com o DG. Estou falando de jogadores recentes, o Filipinho, jogadores que renderam tecnicamente e também, no caso, financeiramente. Mas e aí, CH? Você, na sua introdução, já disse que tem que jogar o João Gabriel. Mas o Breno Beretta colocou outras opções. E analisando outras opções, caso o Valentim não vá de novo dar a oportunidade do João Gabriel, quem é que você escalaria? O João Gabriel. Todas as outras opções são inferiores, na minha opinião. O treinador tem que ter coragem de botar na arena. Você falou uma coisa que eu concordo. O Leonaldi, quando teve a primeira oportunidade, também foi titubeante. Só a sequência de jogos vai dar segurança, personalidade, e o atleta vai ficar mais à vontade. Agora, o treinador tem que fazer esse trabalho. Trabalho psicológico, incentivar o jogador. Falar, eu acredito em você, pode ir lá que você vai dar conta. Eu já vi várias partidas do João. Eu acho que ele dá conta, sim, de ser o lateral direito reserva do Maguinho. Negócio de improvisar, Pacheco, não. Tem que botar o menino para jogar. Se ele vai fazer isso, é uma outra conversa. Porque o amigo aqui está respondendo a pergunta o que eu faria. E eu colocaria o João Gabriel para jogar, mas sem pestanejar.
mesmo que ele apresente uma irregularidade ainda, ele tem que receber mais oportunidades. Nesta eu tô contigo, Batista. O Pacheco, não sei se já está recuperado, ele estava com dengue. E a gente sabe, né, que a dengue, ela é como se o cara tivesse tomado uma surra de Guatambu, aquele pau forte que não quebra. O corpo fica moído. Então, o Pacheco, ele não apareceu aí nos dois times que fizeram o jogo treino contra a equipe do 15 de Piracicaba. Não é isso, Bebê? Vou até passar, Batista, os dois times que atuaram hoje contra o 15 de Piracicaba, vitória por 3-0 no jogo treino. O time que começou jogando, o Pedro Rocha no gol, o João Gabriel, que é uma das opções para a lateral direita, o Vicente Concha e o Sérgio Rafael na zaga e o Léo Kovic na lateral esquerda. Aí no meio-campo, Rodrigo Souza, Luiz Felipe, Diego Tavares e o Léo Oliveira, e lá na frente o Toró ao lado do Bruno Lopes. Na etapa final, quem que jogou? Matheus Kaiser, Júlio, Sérgio Rafael e depois o Vicente Concha, o Diego e também o Luquinha, Johnny Lucas, Miguel, depois o Zé, Pedrinho e Gustavo Teles, Gustavo 25 e Ricardo Oliveira. Agora, tem alguns nomes aqui que o torcedor até não conhece, são jogadores do time sub-20 da Ponte Preta, né, que jogaram junto, né, jogadores da base da Ponte Preta que jogaram junto com esses atletas que são considerados reservas à vitória por 3-0. Como você disse, Batista, o Pacheco não jogou, não atuou. O Luiz Felipe, eu tô apostando nele, eu acho que o João Gabriel, é claro, tem condições, é jogador da posição, mas o Luiz Felipe eu tô apostando nele, porque apesar dele estar jogando no meio campo como volante e tá entrando em vários jogos, a posição de origem dele é lateral direito. Então não apareceu aí o Pacheco, provavelmente ainda não está recuperado da questão aí, né, da dengue. Agora, quem é esse Zé que apareceu aí no time da Macaca? Você disse do Sub-20. O cara chama só isso Zé, hein, Bebê? Essa é uma boa pergunta, Batista. Eu já vou questionar as minhas fontes aqui a respeito dos jogadores da base que foram utilizados e principalmente do Zé, né? Outro dia a gente citou o outro jogador aqui, né? Que o Tigrão até não gostou do nome dele. Blá, blá. E eu vou... o Blá Blá. O Blá Blá, e eu vou perguntar a respeito do Zé, viu, Batista? Eu vou questionar a respeito do Zé. Nas outras posições, só falando o provável time, antes de eu questionar sobre o Zé, o provável time da Ponte para encarar o Floresta no próximo sábado, eu acho que a principal novidade no time vai ser a volta do Gé, para fazer o ataque junto com o Everton Brito e também o Jean Dias, deixar esse time da Ponte Preta mais ofensivo. Até porque no último jogo contra o São Bernardo, mesmo jogando com 3 zagueiros, um sistema defensivo, com o Danley Santos entrando no time, do lado do Wanderson e também do Emerson, o time tomou 2 gols. E tomou um gol, principalmente o primeiro, de uma maneira que não poderia tomar. Até o Alberto Valentim chamou a responsabilidade para ele, que ele mudou o posicionamento de última hora, foi isso que ele disse na entrevista coletiva. Nas demais posições, eu acho que ele vai manter a mesma base. Então, o Diogo Silva no gol, aí na direita a dúvida entre o João Gabriel ou mesmo o Luiz Felipe, na zaga o Wanderson, o Emerson e também o Arthur na lateral esquerda, no meio campo o Dudu, o Lucas Cândido e o Elvis, e daí na frente, né, o Everton Brito, o Jean Dias e também o Gé. Sobre esse jogo ainda, né, sobre o jogo disputado contra o 15 de Piracicaba hoje,
deu para ver que os atacantes que não estão sendo utilizados como titulares pelo Alberto Valentim, nem nesse jogo eles conseguiram marcar, né? Porque o Gustavo 25 foi utilizado, o Diego Tavares foi utilizado também e eles não marcaram gols. Os gols foram marcados pelo Vicente Concha, pelo Luiz Felipe e também pelo Miguel marcando na etapa final, Batista. E aí, CH, nas demais posições, você já opinou com relação à lateral direita. E nas demais posições, e o esquema tático, você mexeria no time para o próximo jogo ou não? 2 zagueiros apenas e está na hora de repensar o Arthur na lateral esquerda. Eu não acompanho o treinamento, mas o Léo Kovic, o pedacinho que ele jogou, eu gostei. Queria, a exemplo do João Gabriel, assistir mais, né? Se o treinador não bota para jogar, como é que nós vamos saber se dá conta ou não? Tudo bem, o treinador é ele, eu não tenho nenhuma pretensão de induzir, né? Eu não tenho nenhuma intenção de escalar o time da Ponte, porque tem lá um profissional competente para isso. Mas na hora da execução do jogo, a coisa não está funcionando. Por exemplo, não é só o Arthur que está em uma fase. O meio campo da Ponte não anda. O Dudu e o Lucas Cândido, que são jogadores valorosos, mas não está dando, a bola não circula com rapidez. Então, se 2 volantes que têm característica de até levar a bola até a grande área do time adversário não fazem esse time no meio campo, ele desenvolver, ele andar, tem que trocar as peças. Cadê o Léo Oliveira? Por que o Luiz Felipe não começa a partida? Porque todos os momentos que eu vi o Luiz Felipe, primeiro e segundo volante ali, ele deu fluência no jogo. Então tá na hora de fazer outras coisas de maneira diferente. Outro cara que precisa ser muito bem analisado é o Jean Dias. Ele é titular absoluto, essa coisa toda, mas há quanto tempo ele não faz um gol? Tudo bem que o todo não está produzindo, né? A bola nem está chegando lá na frente para eles. Mas tudo isso tem que ser repensado. Cadê o Serginho? Por que parou de ser utilizado? Qual é o motivo? Então tem várias perguntas que eu, sinceramente, não tenho a resposta. O que eu tenho a resposta é o que está sendo produzido e os jogadores que o técnico tem escolhido não têm jogado minimamente, organizacionalmente, uma maneira arrumada. A Ponte não está jogando futebol, né? E não me venham falar da história da parte técnica do campeonato. Está todo mundo no mesmo nível. Então não precisa fazer muita coisa para desenvolver um trabalho um pouquinho melhor, para pelo menos passar segurança para a torcida. Fazer uma pesquisa hoje, toda hora eu vejo hoje na nossa área, todo mundo na bronca com esse time. Todo mundo na bronca com a Ponte. Tá vice-líder, tá tudo certo. O Campeonato Paulista fez 20 e tantos pontos e não classificou. Agora, como é que vai ser na Série C? Vai ser vice-líder? Vai dar conta do quadrangular? O time vai chegar forte lá? Eu não sinto segurança nenhuma no trabalho do Valentim e da Ponte. Nenhuma que vai subir. Nenhuma. Agora, isso pode mudar de um jogo para o outro. E é isso que a gente deseja. É isso que eu torço. Mas eu não posso deixar de dizer aquilo, a verdade, para o nosso ouvinte. É para o ouvinte que eu trabalho. Eu não trabalho para a Ponte nem para o Guarani, nem para o Paulista de Jundiaí. Eu trabalho para o nosso ouvinte. E a ele eu tenho a obrigação e o dever de ser verdadeiro dentro do meu conceito. Cada um tem o seu, evidentemente. Então eu não consigo sentir segurança nesse trabalho. Não consigo. Está sugerindo o quê, Carlos Henrique? Para trocar o treinador? Não. Não é problema meu. Se a Ponte está satisfeita com o trabalho do Valentim, ótimo. Está tudo certo. Nós somos aqui analistas para ver o trabalho desenvolvido dentro do campo nos jogos. É isso. Se a partir do final de semana, no próximo compromisso, a Ponte golear e engatar uma sequência de 5, eu vou ser o primeiro a levantar e bater palma. E dizer, olha, até aquele presente momento não estava funcionando e começou a funcionar. Agora, até o presente momento, eu não tenho segurança que esse time vai sobreviver para subir a Série B do Campeonato Brasileiro. Pode até acontecer, porque o futebol é muito provável. Você não precisa dar espetáculo para ser vencedor. Você precisa ser vencedor em primeiro. Mas eu não posso deixar de analisar o desempenho, porque isso cabe à minha obrigação como cronista esportivo e todo dia aqui falando de Ponte e Guarani.
E aí, como anda a manutenção do seu carro? Atenção para a dica da Rocha Autopeças. Não espere o veículo quebrar para correr atrás de uma solução. Faça manutenção preventiva. Ela evita danos maiores, gastos inesperados e, claro, protege você e toda a sua família. Revisões regulares é fundamental para evitar falhas mecânicas, prolongar a vida útil do veículo e para não ter dor de cabeça. Faça revisões periódicas e dirija tranquilo, sem surpresas desagradáveis. Escolha uma oficina da sua confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. Pergunte ao seu mecânico: você comprou as peças na Rocha Autopeças? Se ele não fez isso, desconfie, porque na Rocha Autopeças é o lugar certo. Com a Rocha Autopeças, na hora de comprar as peças, você vai encontrar tudo em peças mecânicas nacionais e importadas, originais ou de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo confiança sobre 4 rodas. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá tem o endereço das 7 lojas e você vai encontrar também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor. Encontre a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. 17h39, pois não, Breno? Você me perguntou sobre o Zé, né? É que eu não conhecia ele por Zé, mas eu lembrava que a Ponte, na base, tinha, no Sub-17, uma das principais joias. E eu até falei esses dias desse jogador do Sub-17, é o José Vitor, mas estão chamando ele só de Zé. E ele fez 17 anos no mês passado. É uma das principais joias, se não a principal, da base da Ponte Preta hoje. Ele é meio atacante, é um jogador muito habilidoso. Então, o Zé é o José Vitor Veloso Dias, Batista. Mas, pelo jeito, vai jogar com o nome de guerra de Zé. Deus do céu. É, diferente, né? Eu não conheço nenhum jogador chamado Zé. Conheço o Zeca, aquele lateral esquerdo. Jogou no Santos, jogou em vários clubes. Mas Zé, não conheço nenhum. Eu já fui Zé. Já fui Zé Carlos. Já fui Zezinho. Já fui Carlinhos. Quando comecei a trabalhar em rádio, 17 anos, à época, aliás, 16 anos. Comecei com 16. Não tinha completado ainda 17 anos. Aí o meu nome passou a ser Carlinhos Batista. Fazia programa musical no rádio. Mais tarde, aí me efetivei no esporte a partir de 1984, 1983, em Araraquara. 1984 aqui em Campinas, 83 em Araraquara. Eu comecei em rádio em 1977. Foi quando eu iniciei a carreira no rádio. E aí o nome passou a ser Carlos Batista. E aqui em Campinas todo mundo passou a me chamar de Batista. Então, para quem começou como Zé, estou neste momento como Batista. Carlos Batista. Essa é a vinheta, né? E no final das contas, todo mundo chama de Batista e eu próprio, na tela da Band, todo dia, começo o programa Os Donos da Bola, falando o meu nome
Carlos Batista, mas você pode me chamar de Batista. Então, o maior incentivador sou eu próprio. Então, legal, né? O cara vai se chamar Zé. Vai ser o único jogador no Brasil inteiro com o nome de Zé. Só que tem que ter bola. Não adianta ter um nome diferentão. Tem que jogar, tem que marcar gols, né? Ele é atacante, disse aí o Breno, tem que meter a bola na rede. Atacante que não marca gol. Ele é meia. Ele não... ele é meia? Ele é meia. Ah, você falou meia atacante, é isso? Ele joga como meia atacante, mas ele é mais meia do que atacante. Ele é muito habilidoso. Também pode ser goleador, né? Ah, pode ser. Quantos meias aí? Fumagalli, que já passou pelo Guarani. Sim, vários meias foram... Renato Cajá pela Ponte Preta. Exato. E tantos outros, né? Renato Pemucho, Renato Morungaba. Vários meias. Então o meia pode sim ser goleador. Ouvinte no ar, mais um. Alô, Batista, aqui é o Das Caminhoneiro. Boa noite. Ô, Batista, me responde com toda a sinceridade. Se você tivesse um amigo, um familiar seu, que inventasse de abrir um restaurante, e você sabe que aquele cara é malaco, e no restaurante dele, ele vai servir, e ele serve comida vencida, a bebida de procedência duvidosa, um atendimento ríspido, você indicaria para alguém ir nesse restaurante, sabendo que de toda essa procedência, de toda essa situação que acontece no restaurante desse seu grande amigo, desse familiar seu? Por que te pergunto isso? Você sempre incentiva o torcedor a ir no estádio, acompanhar o time. Mas o torcedor, nesse momento da Ponte, o que acontece é isso. É maltratado. Chega lá, o atendimento é péssimo, a qualidade do seu alimento é de má qualidade. É o que vem acontecendo. E eu vejo que toda vez você incentiva, vai e tem que apoiar. Você recomendaria um restaurante que você, sabendo que a pessoa vai lá, não vai sair não se sentindo bem? Porque eu vou falar pra você, esse ataque da Ponte Preta é um ataque golosema. O camisa 9, o Gé, é um algodão doce. Se molhar, cai. Se encostar, cai. O pipoqueiro é o Toró. E a bomba é esse Gustavo 25, que é a bomba de chocolate, 200 toneladas. É você colocar, sente o peso. E o Elvis é aquele menino, aquele gordinho chato que fica pedindo: ô mãe, compra um doce pra mim. Ô mãe, compra um doce. É assim que a gente se sente. Ô Daphnis, você fez aí uma salada russa, né? Olha, com relação ao restaurante, é óbvio que eu não indicaria um restaurante da forma que você descreveu, né? Jamais faria um negócio desse. Agora, com relação a time, você fez essa junção tentando me cutucar, porque eu sempre chamo o torcedor para ir ao estádio e os jogos são de má qualidade, de qualidade técnica muito baixa. Mas quando você trata de futebol, de torcedor, é muito diferente de você recomendar um produto de má qualidade, como é o caso do restaurante que você falou. O torcedor é torcedor. O torcedor, ele vai acompanhar o seu time, mesmo que o time esteja numa divisão ruim e que tenha um time muito ruim disputando a competição. Esse é o torcedor apaixonado. É o caso do Corinthians, que ficou 23 anos
sem conquistar um título sequer. E a torcida do Corinthians aumentou significativamente nesse período em que o Corinthians não conquistou o título. Quebrou a escrita em 1977, quando ganhou da equipe da Ponte com aquele gol do Basílio, 1-0 no terceiro jogo, e ficou com o título do Campeonato Paulista. Ficou muito tempo sem conquistar um título, com times horrorosos. O próprio Corinthians teve times tão ruins que eram times chamados pela alcunha de Faz-me Rir. O time Faz-me Rir era time do Corinthians e a torcida comparecia, ia ao estádio. O São Paulo, quando estava construindo o Morumbi, estava destinando todo o recurso para a construção do seu estádio. Ficou 13 anos sem ganhar um título, com muitas dificuldades. E o torcedor do São Paulo cresceu de maneira exponencial durante todo aquele período. Então, quando eu peço para que o torcedor vá ao estádio, eu estou pensando nisso. Estou pensando na paixão. Eu estou pensando que o torcedor vai ao estádio em qualquer divisão e qualquer que seja o jogo. Ele vai lá para incentivar o seu time, para empurrar o seu time, mesmo o time dentro de campo, não representando condignamente aquela torcida que comparece. Mas ele não pode abandonar o seu time do coração. Porque se fosse tão simples assim, né? É o mesmo cara que tem um filho com um problema de qualquer natureza e ele simplesmente descarta. Ele entrega o filho para uma doação. Ele desiste do filho. Então o time de futebol é mais ou menos, a representatividade no coração é mais ou menos como um filho. Ou então como um pai. O pai criou o filho e aí o pai tem problemas de doença ou de qualquer natureza e o filho abandona o pai. Coloca o pai numa clínica, leva o pai em algum lugar, ou seja, descarta. Então não faz sentido na minha cabeça um negócio desse tipo. Quando fala de futebol, que é a minha grande paixão, comecei a acompanhar futebol em 1970, por causa da Copa de 70. E eu sempre gostei de futebol bem jogado. O meu berço esportivo foi o time de 70. Então, a partir disso, é muito complicado você gostar de um outro time que não tenha aquela qualidade lá atrás, quando eu me apaixonei pelo futebol. Mas o tempo passa e a situação vai se modificando de uma tal maneira. Hoje, o seu time, que é a Ponte, está na Série C do Campeonato Brasileiro. E aí, como é que você vai exigir que o seu time jogue igual o PSG no Campeonato Mundial de Clubes? E olha que o próprio PSG acabou fracassando. No último jogo perdeu para o Chelsea, que não jogou nem perto, não foi nem sombra do que jogou o PSG. Mas foi o campeão. Meteu 3 e simplesmente ganhou o título. Então é atrás disso é que o torcedor tem que se mirar. É justamente nessa esteira que ele tem que pisar. Incentivar o time para que o time possa sair o mais rapidamente possível desta Série C, que pela história que tem a Ponte e Guarani, né? Incluindo aqui no comentário o Guarani, pela história dos dois clubes, eles não merecem, a torcida não merece, nós da Crônica não merecemos os dois times ficarem mais do que um ano na Série C. Pode ser por uma fatalidade, o time caiu, mas tem que voltar rapidamente. E ele não voltará se não puder contar com a ajuda do torcedor nas arquibancadas. 17h51. Boa tarde, Xará. Ponte. Miguel na esquerda. Gé de centroavante.
Everton Brito na direita. Meio de campo, Elvis Vivo, Serginho Dudu, lateral esquerdo, Léo Kovic, lateral direito, João Gabriel. E aí, vamos mudar, seu treineiro. 4-3-3, coragem. Abraço, Batista Carlos Lemos Matozinho. Abraço para você, muito obrigado pela sua participação. Um rápido intervalo e voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Guarani sobre o Rio Branco em jogo realizado ontem no estádio Brinco de Ouro da Princesa, quinta rodada, grupo 3 da Copa Paulista de Futebol. Bugre venceu pelo placar de 1-0, gol marcado pelo Michael. Fred, Cauê, Rafael, Nicolas, Titi, Vitinho, Vinícius Yuji, JP, Galvão e Gabriel Mota, Ryuta, Takahashi, Michael e João Vitor. Este foi o time do Guarani do Marcelo Cordeiro. Entraram ainda no decorrer do jogo Lucas Rafael, Lucas Macedo, Pablo e Lucas Martins, além de Raí Nascimento. O Rio Branco de Sandro, Zé Augusto, Jean Pablo, Renan Tavares e Sendeski, Moisés, Felipe Muranga e Marcelinho, Diego Lanzarini, Vinícius Peixoto e Lucas. A equipe do técnico Fábio Totti. 562 torcedores, o único gol do jogo marcado pelo Michael. 11 minutos do primeiro tempo, arbitragem do Fabiano Monteiro dos Santos. Deu bugre, Copa Paulista, última rodada do primeiro turno no Brinco, nesta segunda-feira, Guarani 1, Rio Branco 0. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h56, hoje até 19 horas e 30 minutos. Muita informação, opinião e debate. Você participa. 97102-1493. 97102-1493.
mensagens de texto e também mensagens de áudio. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. É só preparar do seu jeito. Pode ser assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno. É saboroso como o presunto e leve como o peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas no Residencial Bela Aliança, na Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. E se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também lojas nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. É isso mesmo, Seara é no Igatacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. 17h59. Ouvinte participando, mandando mensagens. Diz aqui o ouvinte, como está o assunto Valentim? Firme e forte. Abraço, Adriano de Serra Negra. Sim, não há qualquer possibilidade de demissão do técnico Alberto Valentim. Ponte vai permanecer com o Alberto Valentim. Diz aqui o Edivalmir Massa. Batista, ele fez uma analogia. Tá falando com relação ao Daphnis, né? Analogia com o restaurante. Sim, eu entendi que houve uma analogia, mas eu rechacei essa analogia, que se ele tivesse feito uma analogia, por exemplo, com o restaurante e com outro restaurante dentro do estádio, 2 restaurantes, aí dava para fazer essa analogia. Ou então o restaurante com outro produto qualquer. Agora, com o futebol, não dá para fazer essa analogia. Ele poderia usar a analogia e falar sobre acomodações. Daria sim para usar essa analogia, porque os estádios brasileiros são estádios que não oferecem acomodações adequadas. São acomodações muito ruins. São estádios antigos. Na época que eles foram construídos, a realidade era muito diferente. Aí, a Copa de 14 no Brasil, 12 estádios foram construídos. Muitos estão entregues às moscas. Mas o que aconteceu? Melhorou. Só que melhorou e também aumentou o valor do ingresso, se transformando quase que em valores proibitivos. Então, e o fato de ter melhorado a acomodação também não melhorou o espetáculo. Muitos estádios, arenas da Copa de 14, o gramado é extremamente ruim.
E aí o time que joga lá também não é um bom time. Então uma coisa não leva a outra. As acomodações do Estádio Majestoso, o Brinco de Ouro também funciona da mesma maneira, não são boas acomodações. Para sair do local e ir até o banheiro é bastante complicado, fica longe, demora muito tempo, chega lá, pega a fila. O mesmo acontece com relação às acomodações. A gente vendo aí esses estádios monumentais agora no Mundial de Clubes. Aqui no Brasil, a imensa maioria, com exceção dos estádios da Copa e também o estádio do Palmeiras, você pode colocar aí entre os estádios da Copa, embora ele não tenha sido construído para a Copa, mas a imensa maioria dos estádios não tem boas acomodações. Então não é Campinas, não é Campinas. Tira esses estádios que eu citei, os demais todos, as acomodações realmente são ruins. São 18h03, informações do Guarani. Breno Beretta tá chegando no pedaço, diz aí, bebê. Bom, Batista, vamos falar inicialmente da Copa Paulista, até porque o Guarani jogou ontem, jogou bem, venceu o Rio Branco dentro de casa, voltou a vencer na competição. E o técnico Marcelo Cordeiro falou na entrevista coletiva inicialmente sobre essa possibilidade de agora estar podendo treinar a semana toda com praticamente o mesmo time que ele possa colocar em campo. Com relação ao planejamento, essa semana nós mudamos um pouco. Por exemplo, o time que iniciou a partida foi o time que treinou comigo a semana inteira. É claro que a gente tem um problema, né, que é a questão do plantel, né? A gente utiliza muitos meninos do 20. Os meninos do 20 jogaram, por exemplo, na sexta-feira. Então, esses atletas vieram fazer parte do grupo apenas no sábado. Né? Fizeram regenerativo, mas acompanharam a atividade para poder entender o processo, né, de treinamento, como a gente gostaria de jogar. Mas aí, da equipe que começou, a equipe titular que começou, apenas o Vitinho que teve que treinar com a gente a partir da sexta-feira. Os outros todos estiveram durante a semana. Nós acabamos perdendo o Vinícius Cauê com desconforto, então a gente precisou do Vitinho um pouco antes. Então, até por isso que eu comecei com aquela equipe hoje, porque foi a equipe que conseguiu, né, acompanhar durante toda a semana o treinamento. Apenas o Pablo, o Lucão e o Lucas Martins, que fizeram parte da equipe da Série C, e até estiveram no jogo ontem, e eu trouxe hoje para que eles pudessem compor o banco, para que eu tivesse um time mais experiente, né? Tivesse jogadores mais acostumados com o jogo. Tanto que eu precisei utilizar os 3 atletas hoje. Né? Eu tinha a questão dos atletas do Sub-20 que jogaram na sexta, né? Tem a questão do cansaço, e se eu precisasse utilizar, eu utilizaria. Mas eu podendo utilizar o Lucas, o Lucão e o Pablo, que não entraram ontem, né, eu achei que seria melhor. Então foi isso que foi feito, né? Dei uma oportunidade para o Mota, que era um jogador que vinha entrando muito bem nas partidas, e acabei perdendo ele no primeiro tempo por lesão. É um atleta que ficou 2 anos parado, então vem nesse processo de retomada, de ritmo, e era um jogador importante, né, até pela maneira que a gente vinha atuando, o primeiro tempo muito bom, mas nós, né, gostamos principalmente da primeira etapa, né, enquanto a gente teve a equipe ali controlando o jogo, tivemos a oportunidade de fazer um gol, poderíamos ter feito outros gols, e aí a tomada de decisão que acontece nos mais jovens, eles vão errar bastante, mas saio feliz pela vitória. A Copa Paulista, como eu volto a falar, a gente tem o objetivo de classificar, a gente tem o objetivo de ser campeão, mas já era sabido por todos que a gente dificilmente conseguiria manter o time da Série C nessa fase preliminar da Copa Paulista. Então a ideia era começar com a molecada do Sub-20, com os atletas que vinham tendo menos oportunidade da Série C, até para que a gente pudesse tentar recuperar alguns atletas, né, que vinham em baixa. Hoje, por exemplo, o JP para mim fez uma grande partida, né? Até tirei ele até pela questão física, né? Ele começou a pesar um pouco a perna ali, para a gente não perder mais um atleta. Eu já tinha perdido o Mota, eu acabei fazendo a troca ali, mas a diretoria está atenta, é claro, volto a falar, a prioridade é a Série C, montagem do elenco da Série C, né? Chegaram alguns atletas para poder fortalecer o elenco da Série C, e se chegar novos atletas, vão ser bem-vindos,
né, mais o Farney, que está sobre essa situação. É claro que o Guarani tem um orçamento e tem a preocupação de não estourar esse orçamento. Mas é uma oportunidade da torcida ver jovens valores, né, como mais uma vez o Lucas, né, Martins entrando muito bem, o Nicolas zagueiro, né, jogando como se já tivesse há muito tempo no profissional, e a gente procura passar no dia a dia a nossa experiência. Eles vão sentir mesmo, às vezes vai ter jogo que... Hoje, por exemplo, o Nicolas teve que sair com cãibra. Eu terminei o jogo com o Cauê com cãibra, Hilton com cãibra. Lucas Macedo com problema no joelho, entrou, já sentiu o joelho logo na primeira bola, e eu não tinha como fazer mais substituição, né? Mas se chegarem atletas vão ser bem-vindos, né? Mas se não chegar também, a gente vai trabalhar com aqueles que estiverem, procurando dar um padrão para a equipe. Eu acho que quem viu a equipe hoje, principalmente no primeiro tempo, quando a gente estava com a equipe, viu que era uma equipe que controlava a bola, controlava o jogo, com jogo de posse, né? Ataque à última linha, né? Um time que priorizava manter a qualidade do jogo e uma vitória, que era o mais importante. Bom, tá aí a palavra do técnico Marcelo Cordeiro. Eu acho que das entrevistas que ele já deu, foi a entrevista mais otimista em relação à classificação do Guarani à próxima fase da Copa Paulista. O Guarani, que hoje é o terceiro colocado do Grupo C, tem 7 pontos e volta a campo no próximo sábado. Vai enfrentar o Paulista em Jundiaí às 3 da tarde, de olho em mais uma vitória na Copa Paulista. Quer falar um pouquinho sobre Copa Paulista antes de eu falar do time principal, Batista? Bom, antes da gente falar sobre Copa Paulista, eu queria que você, que acompanhou o jogo, falasse de Ryuta Takahashi. Ele fez assistência para o gol do Maicon, mas no contexto geral, como é que o japonês foi? Olha, Batista, e não foi só assistência para mim que ele fez, porque ele foi bem, principalmente no primeiro tempo. A maioria dos jogadores foi bem no primeiro tempo. Ele tem um detalhe, né? Ele é aquele tipo de jogador que parece até brasileiro, a gente pode dizer assim, porque parte com a bola nos pés, é um jogador que gosta de aproveitar da individualidade. E ele tem habilidade, ele pode ser o cara mais baixinho do time, mas ele tem habilidade. E com essa habilidade ele parte para cima dos jogadores adversários com a bola nos pés, ou seja, isso, o 1 contra 1, que a gente costuma falar, no futebol hoje é muito raro. Até por essa questão de falarem de futebol europeu, esse tipo de situação, o toque de bola hoje no Brasil tornou o futebol tão chato que o individual dos jogadores acaba não aparecendo. E o Ryuta Takahashi, eu acho que ele tem esse individual, que muitos atletas do Guarani, até mesmo no time profissional, se a gente pegar os jogadores que estão atuando, o time principal, né, melhor dizendo, na Série C do Brasileiro, eu não vejo jogadores partindo com a bola para cima. O Mirandinha, que a gente vem defendendo no time titular, é um dos poucos que parte com a bola para cima. E o Ryuta Takahashi tem esse tipo de situação, Batista. E aí, CH, por aquilo que já mostrou até agora, você acha que o Takahashi já está merecendo uma oportunidade no time da Série C? Não. E eu vou dizer por quê. Primeiro que eu não posso atestar porque pouco vi jogar. Número 1. Número 2, nós fizemos essa pergunta para o técnico do Guarani. E o técnico desconversou essa coisa toda. Tem o problema da língua, eu acho que ele está indo bem, ele está fazendo um campeonato muito interessante. Só que o grau de dificuldade, com todo respeito à Copa Paulista, não tem comparação com a Série C. Não tem. Ele, de característica, é um jogador muito interessante. Mas eu prefiro esperar um pouco mais para ter a certeza que realmente ele está pronto. Por enquanto, o pouco que vi, acho que o Takahashi não está pronto. Bom, bebê, falando aí do time da Série C, o time principal do Guarani, que caiu uma posição na classificação no fechamento da 12ª rodada, é isso?
É isso mesmo, Batista. Já vou confirmar a classificação geral da Série C do Campeonato Brasileiro, porque o Guarani, como você disse, caiu uma posição na tabela de classificação. Hoje o Guarani é o 11º com 16 pontos. Quem que está em cima do Guarani? O Ituano, 10º colocado com 17, 9º colocado CSA também 17, e o Náutico hoje é o primeiro da zona de classificação. Está em 8º com 17 pontos também. Está vencendo no saldo de gols, né? Vencendo o CSA e também o Ituano. Próxima rodada, o Guarani tem mais uma oportunidade de entrar no G8 da Série C do Brasileiro. Se vencer, vai a 19. Agora, é claro que tem que contar com tropeços dos adversários também, mas precisa recuperar esses pontos que o Guarani perdeu dentro de casa. Não foi só contra a equipe do Ituano, né? Ao longo da competição, principalmente no início, o Guarani perdeu pontos dentro de casa. E o Anápolis é um time que está praticamente rebaixado, é um time que não vai ter forças para subir, a gente sabe, né, de ficar na 16ª posição para cima. Então o Guarani precisa se aproveitar dessa situação e vencer o Anápolis fora de casa na próxima segunda-feira às 7h30 da noite. A princípio, o Guarani não tem nenhum problema. O técnico Marcelo Fernandes. Quais são as possibilidades de problemas? O Isaac, por exemplo, que na penúltima partida ficou no banco de reservas, mas por boa parte do campeonato foi titular, ele não ficou nem no banco no último jogo porque ele estava fortemente gripado. Não sei se ele vai ter condições de atuar na próxima segunda. Imagino que sim. Um outro jogador que sentiu a parte muscular, né, o posterior da coxa, foi o Kelvin, ele foi substituído pelo Giovani. Se ele tiver condições, é claro, é considerado titular. Um provável Guarani, eu sei que é cedo ainda para falar, mas para enfrentar na próxima segunda-feira a equipe do Anápolis, de Andrei no gol, Cicinho na direita, Rafael e também o Alan Santos na zaga e o Emerson na esquerda. Aí no meio-campo, o Kelvin, se o Kelvin não atuar, imagino que o Giovani, porque ele vem entrando bem nos jogos, o Matheus Sarará sendo mantido, o Caio Melo e também o Diego Torres. Aí o Cauã Jesus eu acho que não joga. Eu acho que ele perdeu a posição para o Mirandinha, que deve jogar ao lado do Bruno Santos a partida contra o Anápolis. Batista. O Anápolis tem 10 pontos. Assim, a grosso modo, todos os times ainda têm condição de permanecer. São 21 pontos em disputa. E para não cair, o time precisará de 20 pontos. Hoje, quem tem 20 pontos é o Londrina. E convenhamos, né? Quem está aí com 17 também pode garantir que vai permanecer. De 16 para baixo, os times ainda correm risco, que é o caso do Guarani, que é 11º, e aí vem Figueirense e Maringá. ABC Botafogo e Itabaiana é o primeiro time fora da zona, com 11 pontos. E aí os 4 que estão lá no limbo, lá dentro do tacho do capeta. Tombense, Confiança, Anápolis e Retrô. Então, ZH, não tenha dúvida que esse Anápolis vem a Campinas para minimamente arrancar um ponto do Guarani. Vem aqui fechado, retrancado, vem com uma malha de marcação que o Guarani terá muita dificuldade. Então, como montar um time para enfrentar um time que vem aqui buscar um ponto, que é o que ele vai tentar fazer, né, daqui até o final. Ou seja, beliscar ponto fora de casa e vencer jogo em casa para fazer os 21 pontos para permanecer na divisão. E aí, CH? Batista, tira uma dúvida, por gentileza. A partida é em Campinas ou é em Anápolis? Anápolis. Então, eu me equivoquei. Eu disse que ele vem a Campinas
mas não é verdade. É o Guarani que vai a Anápolis. O jogo é fora de casa. Dificulta ainda mais. Eu acho que você colocou uma coisa que ela combina muito com o que eu penso. Primeiro que não tem nenhum jogo fácil nessa Série C. É tudo rabo de foguete. E vai saber lá, eu ainda não fiz a pesquisa, como é que é a condição do gramado, como é que é a acomodação. Se fosse lá no Serra Dourada, a gente sabia, né? Que a coisa funcionava. Ou no Mineirão, ou no Maracanã. Não sabemos onde que vai mandar jogar. Né? Onde vai ser o mando de jogo do Anápolis. Eu, pelo menos, não sei até o presente momento, porque eu não pesquisei. Agora, o Guarani tem alguns problemas, Batista, que o treinador tem que dar conta de resolver. O Kelvin, ele até não comprometeu, mas ele, para mim, não deu liga com o Caio Melo no meio campo. Aquilo que o Guarani estava azeitadinho, acertadinho, que era Natan e Caio Melo, não está acontecendo. Até agora eu não vi. E tem mais um problema. Segundo o próprio Breno, está dizendo aí que o Kelvin saiu sentindo. Talvez reúna a condição no próximo jogo. O Guarani não tem até agora no seu elenco, a não ser que surja um jogador aí, coloque ali na primeira volância, que eu não assisti. Mas não contratou substituto pro Natan. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, que poderia ser minimizado porque o treinador está insistindo em situações, e aí eu não sei o que acontece em treinamento, eu não tenho dever e nem consigo, nem posso, não tenho autorização para assistir treino do Guarani. Por que o Mirandinha não joga do lado do Brunão? Eles que fizeram uma dupla muito vencedora no Volta Redonda. Eu não consigo entender. De qualquer maneira, respeito, mas não sou obrigado a concordar. Não é? O jogo está mostrando que o Mirandinha tem que ser titular. Aí sobra o lado esquerdo lá. O Isaac gripado, não sei se vai reunir condição. O jogo está muito longe ainda. O fato é que fora de casa, ou ele vai acrescentar, eu estou dizendo agora o que ele vai fazer, eu não faria isso. Ele deve acrescentar ou continuar com o Sarará para funcionar o terceiro zagueiro, vai colocar os 3 de meio campo e vai colocar ali um parceiro para jogar contra o Mirandinha, ou com o Mirandinha. Pode até pintar o Gabriel, que começou meio ansioso tudo, mas ele fez algumas jogadas interessantes, eu quero ver mais o jogador. E o Marcelo conhece bem o atleta e pela entrevista coletiva, não sei se foi feita uma pergunta sobre o Gabriel, o desempenho dele no segundo tempo, o Marcelo diz claramente que conhece o jogador e ele entrou por dentro. Então eu estou querendo ver mais essa situação. Aí pode ser uma solução desse meio campo, desse time que perdeu o elan por enquanto. Está jogando mal, mas não pode abrir mão de um tempo todo como o Guarani deu de presente para o Ituano. Tudo bem que teve a competência do Ituano também, tá? Diga-se. Eu não posso deixar de enaltecer o trabalho tático e o trabalho de dedicação dos jogadores do Ituano que não permitiram, por exemplo, que o Diego Torres jogasse. Torres não pegou na bola. Mal ele conseguiu produzir alguma coisa, muito marcado. E com esses erros de passe, erros individuais, o Guarani acabou se complicando e só empatando em casa com o Ituano. Tem que ganhar fora de casa? Evidentemente que tem, mas vai conseguir? Tem do outro lado lá um time, como você disse, eu vou repetir, concordo, que está precisando vencer para sair do limbo. Vai ser fácil o jogo? Claro que não. Claro que não. Mas o Guarani tem capacidade para ganhar o jogo. Tem time. Desde que o treinador escale direitinho e os jogadores, pelo menos, façam um trabalho regular para não errar tanto passe, para não ser desatento em bola parada, na marcação, que aproveitem as chances de gol. Não é? É um jogo que é possível vencer, sim. Não tem favorito, o jogo é muito complicado fora de casa, mas o Guarani, repito, tem jogadores para poder fazer um bom trabalho, inclusive vencer a partida. São 18 horas e 20 minutos em Campinas. Atenção, agora um recado importantíssimo. Você tem começado o seu dia sem ânimo, sem disposição nenhuma para trabalhar e no final do dia já não consegue nem pensar em namorar. Então tá na hora de mudar isso com o Maximum Force, que vai ser o seu maior aliado na hora H
te ajudando a atingir o máximo de potência. Afinal, quando o relacionamento vai bem, todo o resto vai também. Então ligue agora, anote aí o telefone 0800 729 3414. Quem está nos acompanhando pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo o telefone no rodapé da tela. 0800 729 3414. Maximum Force é sucesso. E eu estou em contato neste momento com a Tata Onofre, vai falar um pouco mais, vai trazer mais detalhes do produto. Oi, Tata, um abraço para você, boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite para você que está acompanhando aqui a programação. É exatamente isso, ó. A gente fica analisando a performance do jogador, a gente fica olhando ali o nosso time, aí fica de cabelo branco, Carlos aqui ali. E aí imagina, você vai lá, prepara o time, sabe? Treina, faz tudo certinho, Carlos. Imagina teu jogador preferido entrar em campo depois de 5, 7 minutos. Ó, Carlos, tô cansado, preciso parar, tô de banco. Aí frustra demais o torcedor, quem se preparou para esse jogo. E aí, sabe o que acontece? Corre o risco do técnico te substituir, corre o risco de tomar um cartão vermelho. Fica pegado. Aí, quando você toma Maximum Force, você joga o primeiro, o segundo tempo, com direito à prorrogação, e não vai falhar não, Carlos. É o potencializador, é o maior estimulante natural do Brasil, com efeito na primeira cápsula. Eu brinco bastante, mas é verdade, sabe por quê? Tem muito casal se separando por causa dessa insatisfação sexual, muita gente vivendo cansada, exausto. Esse horário, você que está aí acompanhando aqui a programação, indo embora para casa, sem disposição, sem energia. E sabe o que acontece? Tem coisas que a gente não resolve, Carlos, só na força de vontade. Tem que ter tratamento, porque depois dos 30, 40 anos, a testosterona cai. E é um hormônio que comanda tudo no corpo do homem. Por isso que às vezes o cara anda cansado, nervoso, estressado. Outro problema é a circulação. Se você tem diabetes, gente, colesterol, pressão alta, mesmo com a medicação em dia, isso tudo enfraquece a ereção do homem. E aí você tem Maximum Force, que é um tratamento que regula tudo isso como um GPS. A arginina, por exemplo, aumenta o calibre das veias, melhorando todo o fluxo sanguíneo, aumentando a potência em 10 vezes mais. Ou seja, você fica firme, ereto, vai namorar por muito, muito mais tempo sem falhar, vai deixar a esposa de queixo caído. Você é jogador caro e esse tratamento tem vários ativos com a melhor nanotecnologia para trazer muito mais desejo, muito mais vitalidade. Então faz o seguinte, ó, você vai ligar agora, 0800 729 3414, 0800 729 3414. Anota aí o telefone. 0800 729 3414. Liga porque tem desconto separado para o jogador caro que ligar, quem falar que está acompanhando a programação. 70% de desconto, recebe em casa o Maximum Force. Tem uma equipe maravilhosa para te atender agora. Vai ganhar de presente aquele smartwatch top de linha, aquele relógio que tem um monte de função, Carlos, atende ligação, recebe mensagem no WhatsApp, o motorista inclusive adora. É presente mesmo para você, falando que está acompanhando o meu amigo Carlos agora. Mas tem que ligar, gente. Esse é um produto que vai tratar a ejaculação rápida, aumentar a potência, trazer mais produtividade para o trabalho, altamente nutritivo para o cérebro, para o corpo do homem, e vai deixar a esposa com contatinho de queixo caído, meu amigo. Esse aqui muda completamente a rotina do homem. É um salva-relacionamento, Carlos. Viu aí, gente? Então, o ouvinte que ligar agora, o torcedor que ligar agora, vai adquirir o Maximum Force e ainda leva todos esses brindes que a Tatá relacionou aí. Mas tem que ligar agora. Corre para o telefone agora. 0800 729 3414.
Repito, 0800 729 3414. Valeu, Tatá, muito obrigado, viu? Valeu, Batista, obrigada, meu amigo. São 18 horas e 26 minutos em Campinas. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa noite. Boa noite, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Vamos lá no adiantado da hora já pra cumprir direitinho. Quem você escalaria no lugar de Maguinho? Esse é o Fala Galera Alvinegro, o Fala Galera da Macaca. Maguinho está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Com a cabeça do comentarista, sou eu, nesse momento. João Gabriel. Com a cabeça do treinador, com a planilha de desempenho aberta. Vamos lá. Quantas assistências para gol deu o João Gabriel? 0. Quantas assistências para gol deu o Luiz Felipe? 1. Gol da vitória, 1-0 contra o Náutico, quando ele meteu a bola com muita qualidade, aliás, para o Everton Brito. Jogou lá na bochecha da rede, do lado oposto. 1-0 para o Luiz Felipe. E no jogo treino de hoje contra o 15 de Piracicaba, foi medida a performance. Eu não vi o jogo. A gente não vê nem o treino do profissional, né? Como é que vai ver um jogo treino do time B, digamos assim? Ou quase isso, porque foram jogadores que não atuaram no sábado contra o Santo André, ou jogaram só um pouquinho. Como é que foi a performance? O treinador está com a planilha aberta. Assistências, 1-0 para o Luiz Felipe. Gols marcados. O Luiz Felipe, jogando de volante, primeiro volante, marcou um gol dos 3 feitos pela Ponte contra o 15. Jogo treino. E o João Gabriel? Não marcou nenhum. 2-0 pro Luiz Felipe. Terceiro quesito. Vai ser um jogo cascudo. A torcida tá meio assim. A torcida tá meio com aquele olhar 43. Que perdeu jogando muito mal contra o São Bernardo. Precisa de um pouco mais de experiência. De cara mais preparado, mais maduro. Nem vou dizer do ponto de vista técnico. Comparando João Gabriel. Treinador que está fazendo isso. Planilha está aberta. Vou precisar de experiência e cara tarimbado. Quem é que tem mais experiência? Luiz Felipe. Do que o menino que é muito bom de bola. Então, com a cabeça do comentarista, porque eu gosto da base e acho que é patrimônio da Ponte, e tem que ser canchado, tem que ser amadurecido. Eu escalo o João Gabriel. Com a planilha que eu li imaginariamente agora, o pensamento do treinador, 3-0 para o Luiz Felipe, comparando-o, neste momento, com o João Gabriel. Reduzindo, em síntese e resumindo, para encerrar, para o comentarista, João Gabriel. Para o treinador, Luiz Felipe. Vamos aguardar, como diria o guru que tá com frio do caramba lá em Jundiaí. Sentadão lá num cupim, lá no topo da Serra do Japi, né? Aliás, o Batista é um cara predestinado. Ele já falou várias vezes. Ele quer o lugar mais alto do Ibope, o lugar mais alto da audiência, o lugar mais alto do faturamento. Ele quer sempre estar no cume. Por isso que ele sempre diz, só o cume interessa. Mais nada interessa. Só o cume interessa. Bom, fala galera do Guarani, dito isso, já com metade do bicho ganho. Jogadores que eram muito utilizados por Maurício Souza e perderam espaço com Marcelo Fernandes. Deni Júnior, João Vitor, Léo Couto, Samuel, JP Galvão
e Lucas Justen. E aí? Você sente falta de alguns desses nomes? Só do João Vitor. E não muito. Batista. Rápido intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral, 788. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h34, Breno Beretta, você chamou o bebê. Eu chamei para falar o seguinte, Batista, a respeito do estádio, porque o CH até perguntou qual estádio que o Anápolis está mandando os jogos. Está mandando no estádio Jonas Duarte. Esse é o estádio do Anápolis. Estádio que tem capacidade para 20 mil pessoas. É um estádio que a torcida fica muito próxima do gramado, né? Ele fica em Anápolis, 20 mil pessoas, como eu disse. Anápolis, da capital goiana, fica a 1 hora, cerca de 59 quilômetros. E tem mais um detalhe, eu até coloquei o Anápolis como praticamente rebaixado, não só por ver os jogos do Anápolis, mas o Anápolis, para se ter uma ideia, foi o único, só tem uma vitória no campeonato até agora. Todos os outros times venceram 2 vezes ou mais. O Anápolis venceu na semana passada o primeiro jogo contra a equipe da Itabaiana, Batista. Esse estádio Jonas Duarte foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer foi quem projetou o Jonas Duarte. Construção 1964 a 1965. Grama natural 105 por 68. É o tamanho do gramado do estádio Jonas Duarte, onde será o jogo do Guarani contra o Anápolis. 18h36, ouvinte no ar. Mensagem. Eu tô vendo Vai. o comentário aí que o Valentim vai fazer na lateral. Se ele puder, meu amigo, ele vai pôr até zagueiro na lateral.
Vai ser retranqueira assim, não sei aonde, viu? Rapaz, dá tristeza ver esse time da Ponte jogar. Não é porque ele tá segundo, ele tá em segundo lugar porque foi sorte. Porque o único jogo que a Ponte jogou futebol foi contra o Ituano e não era nem o Valentim como técnico. Abimael Costa do Recanto do Sol. Abraço, muito obrigado. Mais um. Fala Batistão, toda a equipe Bandeirantes, Danilo que está falando por aqui, Ponte Pretano da pele até o osso. O nosso professor Valentim, ele precisa parar de olhar só a idade dos atletas, né? Ele tem preferência por atletas, entre aspas, mais experientes, enquanto no jogo que a Ponte fez o jogo treino contra o Sérvio Hortolândia, ganhou de 9-0, tem um centroavante lá interessante, com os fundamentos de centroavante, 1,92 m, chama Ricardo Oliveira, e ele fez 3 gols e mais 1 ou 2 assistências, se eu não me engano. Tá pedindo passagem, enquanto a Ponte está com dificuldade de encontrar centroavantes quando o Gé não joga, né? Então, 25 já vimos que não dá e precisa olhar com carinho para esse lado e tentar dar uma oportunidade para esse centroavante aí. Tem as características de um centroavante que já deu certo na Ponte, que é o Ricardo Jesus também, que é xará dele. Então acho válido o professor Valentim dar uma olhadinha e abrir a oportunidade para quem está pedindo passagem. Abraço, muito obrigado, Paulo Paiva. É o técnico do Guarani. Estava com espírito do saudoso Milton Buzetto. No jogo contra o Ituano, é isso? Deve ser. Milton Buzetto de Piracicaba. Aliás, tinha uma chácara lá em Piracicaba que se chamava Retranca. Era o nome da chácara dele, né? Fez muito sucesso com o time do Juventus, ganhando de grandes times grandes, justamente com essa tal da retranca, jogando fechado e aí dando uma beliscada, fazendo um gol e se fechando novamente. É o tal do jogar por uma bola, é isso que o Paulo Paiva está dizendo. Mas não sei se foi esse o esquema que o técnico Marcelo Fernandes usou diante do time do Ituano. Impressão de que ele não colocou um time ofensivo, mas também não colocou um time totalmente retrancado, né? Bem, é o seguinte, sabe aquele aroma que invade a cozinha e abre o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que invade a casa inteira e dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. Ah, e é o seguinte, ó, não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Aí, sensacional. É da família Sato. Sato pai e o Sato filho. Família Sato que comanda. A Aroma das Ervas. Ouvinte no ar, mais um. Boa noite, Batista.
CH e meu amigo Tigrão. Saúde da gripe, Tigrão. Eu também peguei pneumonia, hein, Tigrão? Fiquei ruim. Ô Batista, o que incomoda a torcida da Ponte é que ninguém fala a verdade aí, ninguém esclarece o que está acontecendo. O técnico não fala o que acontece no time, quem prejudica, se tem alguém boicotando o time. E ninguém fala se tem salário atrasado, se não tem. É isso que enoja a torcida. Tá vendo que o time não joga nada e eles falam que tá tudo certo. Falou? É o Furlan de Vinhedo. Um abraço pra todo mundo. Valeu Furlan, um abraço, muito obrigado, Eloir Pianca. Boa tarde, Batista. Eu assisti o jogo contra o São Bernardo e tive uma clara impressão de que alguns jogadores da Ponte estão jogando com dores na coxa. Dores essas, mais especificamente na altura do bolso. Abraço, Eloir Pianca. Bom, Eloir, nós demos essa informação, não foi isso, ô Breno? Que na sexta-feira, antes do jogo contra o Tombense, a Ponte acertou os salários atrasados. Não foi isso? Exatamente, foi informação até confirmada pelo presidente da Ponte Preta, né? Pelo Marco Antônio Berlim. Foi essa informação que ele confirmou, que os salários seriam pagos e depois que foram pagos. Então, não é possível, né, que esteja acontecendo isso. Porque se os salários foram pagos na sexta-feira, antes do jogo com o Tombense, aí passou uma semana e aí os jogadores estariam fazendo corpo mole por salário atrasado. Quer dizer, não encaixa, não dá encaixe esse tipo de comentário. Batista, estarei lá. Bugre 2-0. Márcio Anápolis. Ô Márcio, um abraço para você. Ele está dizendo então que ele estará lá no Jonas Duarte, jogo que será na segunda-feira, e ele está apostando numa vitória 2-0 do Guarani contra o Anápolis. Muito obrigado aí pela sua participação. Continue mandando para cá a sua participação via WhatsApp 97102-1493 97102-1493. Boa tarde, jovens. Seu CH, porque o Pacheco, o Rodrigo Souza, o 25 e outros contratados não jogam? Valentim troca sempre e pelos mesmos reservas. E por que só um esquema de jogo? Na base tem um camisa 10 da Copinha. Bom de bola, mas o Valentim não gosta. Pacheco deve jogar. Carlos do Jardim do Lago. O Pacheco estava com dengue. Nem esteve aí nesse jogo treino contra o 15 de Piracicaba. Então, significa que o Pacheco ainda não se recuperou da dengue. Pode ser, né, que ele se recupere até o próximo jogo. Mas esse jogo treino foi realizado hoje, na parte da manhã, e, portanto, hoje, terça-feira, ele não teve condição de atuar nem no jogo treino contra o 15 de Piracicaba. Acho muito difícil ele se recuperar até o próximo jogo da Ponte, que será sábado, aqui em Campinas, contra o Floresta. Mas e aí, CH, você foi citado pelo Carlos do Jardim do Lago, hein, CH? O Xará tem toda a razão. O treinador está aí desde janeiro e a Ponte só joga de uma maneira. Eu estou falando disso aqui faz uns 5 meses, sozinho no deserto, que o time precisava tomar outro rumo na parte tática. Esse é o primeiro aspecto. O 25 não joga porque está fora de forma. Isso é informação, né?
Não estou dizendo que o que está sendo feito está correto, mas você não vai colocar um cara fora de forma em campo. E ele já foi avisado, ele tem potencial, mas precisa estar minimamente com uma condição física. Em relação aos volantes, não justifica. E você tem razão, meu queridíssimo Carlos. Dudu e Lucas Cândido não conseguem dar mobilidade para esse meio campo, precisão. A bola não transita do jeito que tem que transitar com os dois. E existem outros jogadores interessantes para poder utilizar. Por exemplo, na minha opinião, o Léo Oliveira. Não é? Então, tem muita coisa que eu não tenho explicação. Eu desconfio. Não é? Agora, eu tenho convicção de uma coisa. Já deu tempo suficiente e teve vários intervalos de um jogo para outro, 20 dias, 15 dias, que dava para treinar para a Ponte jogar de outra maneira. E até agora isso não foi apresentado. São 18 horas e 47 minutos em Campinas. Ouvinte Lebrão. Boa tarde, equipe. Ô Batista, o primeiro jogo do campeonato, o Tigrão indomável garantiu que o Maringá era o melhor time da Série C. Errou não? Sartei de banda de ser surrado por essa madeira de Guatambu. Como Mirtão Neves fala, futebol é uma coisa importante das menos importantes. Lebrão. Abraço para você, Lebrão. Um abraço, viu, Lebrão? Naquele momento, o Maringá era o melhor time do campeonato e eu não retiro o que disse. E eu fiz uma comparação do time de Maringá, que jogou contra o Guarani na estreia, e do time do Maringá, que jogou há 3 rodadas atrás aí com a Ponte, em casa. Eu não vou ficar fazendo isso daqui, porque a hora que eu tiver a oportunidade, eu vou citar nominalmente. Mas o tempo é muito curto aqui agora. Mas o Maringá, que jogou contra o Guarani e que estava numa fase adiantada da Copa do Brasil, no mata-mata contra o Atlético Mineiro, já com o jogo de ida e volta, e empatou com o Atlético Mineiro em Maringá. Comparado, esse que estreou contra o Guarani e que estava na Copa do Brasil, com o Maringá agora, que eu trabalhei no jogo, 8 jogadores foram embora ou não estão atuando. Ou seja, pegando o time base muito bom que jogou contra o Guarani, e não estou aqui tirando o mérito da vitória da Ponte, não. Só estou dizendo que não é o mesmo Maringá. Então, aquele raciocínio, já que vocês ficam toda hora espetando aqui a bundinha do Tigrão com o garfo do capeta, aquele Maringá que jogou contra o Guarani, que estava na Copa do Brasil, ele foi desmantelado por contusão, por jogador que foi embora, por jogador que de repente foi negociado em definitivo, jogador que não renovou o contrato. Então o time base do Maringá, vice-campeão paranaense, ele foi desmontado. Na estreia da Série C, e eu não abro mão do meu ponto de vista, fez uma grande partida contra o Guarani. Era o melhor time da Série C, não tem pra ninguém. Agora, estou me referindo à oportunidade àquele Maringá. Então você pega o Guarani hoje, ou a Ponte, vamos primeiro pelo Guarani, tira o Diego Torres, tira o centroavante, tira o Cicinho, já tirou o Natan, né? Já tirou o Rafael Bilu, aí você tira a zaga titular, deu 8, e contrata jogadores duvidosos para repor. Aí você vai dizer que o Guarani é o mesmo? Não é. Então eu não estou querendo aqui tirar da reta, não. Naquele momento, essa era a verdade. A partir do momento que desmontou, essa verdade desmontou junto. E não me encham mais o saco com esse negócio de Maringá. Eu não tenho parente lá, diga-se de passagem. Eu tive uma tia, já falecida, tia Alice, irmã
da minha mãe, minha querida mãezinha, que está morando no céu, Eunice Pereira Batista. Alice, que era esposa de um caminhoneiro, Maurício. E o filho dele, já contei a história aqui, Gilmar. Nome Gilmar porque ele era o pai dele, o Maurício. Marido da minha tia, era santista, gostava demais do Santos, gostava de futebol e colocou nome no filho de Gilmar por causa do Gilmar dos Santos Neves. Grande goleiro, campeão do mundo com o Santos e com a seleção brasileira. 18h52, Desktop revolucionou os planos de internet do Brasil. A velocidade, essa já é giga. Agora você escolhe o que mais importa para você. Quer produtividade total no home office? Com o Giga Home Office, sua carreira brilha. Curte maratonar séries e vibrar com o time do coração. Com o Giga Esportes e Cinema, você tem emoção dos esportes e das grandes histórias. Juntos, é gamer raiz ou competitivo mesmo. O Giga Gamer te dá a velocidade que você precisa. Com ele, a vitória é certa. E se a prioridade é proteger quem você ama, o Giga Família garante diversão com segurança para os pequenos, com conteúdo adequado para cada idade. Agora, quer tudo isso junto? Vai de Giga Black, uma experiência exclusiva em um só lugar. E o melhor, planos a partir de R$ 169,99. Acesse agora desktop.com.br e assine já. Desktop, sempre ao seu lado. Bandeirantes. 18h53, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169,00. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu começo destacando a Copa Paulista de Futebol. Ontem, no fechamento de mais uma rodada, pelo menos os jogos do Grupo 3, o Grupo do Guarani, o Pugre venceu o Rio Branco pelo placar de 1-0. Foi a quinta rodada do primeiro turno da competição.
Com esta vitória, o Guarani no grupo 3 ocupa neste momento a terceira colocação com 7 pontos. O 15 é o líder com 11, Primavera tem 9, Guarani 7, São Bento 6. Lembrando que os 4 primeiros avançam. O Paulista, próximo adversário do Guarani, no sábado 3 da tarde é o quinto colocado com 4 e o Lanterna é o Rio Branco com apenas 2 pontos conquistados. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, ontem o Brasileirão, uma partida realizada, 13ª rodada, o Juventude ganhou do Sport. O Juventude, com esta vitória, ocupa a 17ª colocação, 11 pontos. Mesma pontuação do Santos, só que o Santos não jogou na rodada. E o São Paulo é o 15º colocado, apenas 12 pontos. O Sport segue na lanterna da competição com apenas 3 pontos conquistados até o presente momento. Lanterninha, situação complicada realmente do time pernambucano. Ontem, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, Botafogo e Volta Redonda empataram por 0-0 e o Atlético goleou o Avaí pelo placar de 4-0. Hoje tem o início da 16ª rodada com Cuiabá e Amazonas às 7h30 da noite. E a rodada vai prosseguindo ao longo da semana. Lembrando que na Série B o líder é o Coritiba com 33 pontos, mesma pontuação do Goiás. Os 4 últimos, Botafogo, Paysandu, Volta Redonda e Amazonas. Para fechar, Campeonato Brasileiro da Série C, os times de Campinas voltam a campo apenas no fim de semana. A Ponte Preta joga no sábado, 7h30 da noite contra o Floresta no estádio Moisés Lucarelli. E o Guarani só na outra segunda-feira. O Bugre vai encarar o time do Anápolis fora de casa. São os jogos, portanto, do Campeonato Brasileiro da Série C. E hoje é dia também de Sul-Americana. Vai começar os playoffs da Sul-Americana, este duelo que envolve o terceiro colocado da fase de grupos da Libertadores contra o segundo colocado da fase de grupos da Sul-Americana em 2 jogos. Quem passar avança às oitavas de final. Hoje, pela Copa Sul-Americana, tem Central Córdoba e Cerro Largo. Amanhã será a vez do Bahia, o Vasco também entra em campo. Enfim, são os times brasileiros em ação pelos playoffs da Sul-Americana. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h59. Amanhã, atenção, amanhã, quarta-feira, é dia da tradicional, a deliciosa, a saborosa feijoada do Ponto 10, pizzaria e restaurante. E aí, vai uma feijoada amanhã? Almoço com buffet à vontade por quilo e pratos executivos e à la carte também. Todos os dias a partir das 11 da manhã até as 15 horas. E no jantar, a partir das 18 horas, tem o sensacional rodízio de pizza. A pizza mais gostosa de Campinas. E tem promoção, hein? R$ 59,90. Rodízio de pizza a R$ 59,90. E R$ 7,90 o chopp geladíssimo de 300 ml. De terça a sábado, tá bom? De terça a sábado, a promoção. E aproveite o desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias, sobrenome Dias,
porque ele está lá todos os dias. Chame pelo WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Anotou? Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. O estacionamento, inclusive, é pela Cônigo Cipião e fica em frente ao restaurante para facilitar a sua vida. Bandeirantes. 19:01, ouvinte no ar. Boa noite, Carlos Batista, pessoal da Band. Boa noite, CH. Boa noite, Tigrão. Que de dia é Tigrão, de noite é Gatinho. Sou o Anísio Batista, aqui do Parque Via Norte. Minha mãe, que foi criada lá no Arraial de Souzas, igual a sua mãe, Carlos Batista. Por incrível que pareça, o apelido da minha mãe era Filó. Da sua mãe também era Filó. Que minha mãe chamava Olinda Filomena. Tá certo? No domingo agora eu fiz aniversário, 61 anos. Mesmo dia de aniversário do mestre K. Então mande um abraço para nós aí, Carlos Batista. Anísio Batista do Parque Via Norte. Anísio Batista, a minha mãe, o apelido era Nena e não Filó, como você disse aí, né? A coincidência é o local de nascimento. A sua avó nasceu no Arraial dos Souzas e a minha mãe nasceu no Arraial dos Souzas. A avó ou a mãe dele? A mãe, né? A mãe dele nasceu no Arraial dos Souzas. Apelido Filó, se chamava Filomena. A minha mãe nasceu também no Arraial dos Souzas, mas o apelido era Nena, nome Eunice, e o apelido Nena. E a coincidência também é o sobrenome, Batista. Mas acontece, eu não sei se é o caso, se é o seu caso, se o seu Batista é da sua mãe ou do seu pai. Porque o meu Batista não é da minha mãe. Minha mãe era Pereira. O meu pai é que era Batista. Mas o meu pai não nasceu no Arraial dos Souzas. Nasceu em Salinas, Minas Gerais, a terra da cachaça. Até eu brinco aqui, né, que o meu pai foi um grande representante, foi um grande consumidor. Nasceu na terra da pinga, muito longe do Arraial dos Souzas. O Batista. Nem sei quantos quilômetros, acho que uns 1.500 quilômetros daqui até Salinas, Minas Gerais. É muito longe. Então, o Batista, se o seu Batista for da sua mãe, não há nenhuma coincidência. Que a minha mãe era Pereira, meu avô se chamava Alcides Pereira. Pois não, Tigrão? Não, o Anísio, do Parque Via Norte, ele é um grande ouvinte, ele participa sempre com a gente. Aliás, entende de futebol. E ele toda hora faz essa brincadeirinha e ele tá certo, cara. Ele fala que o Tigrão, que de dia é Tigrão e de noite é Gatinho, né? E ele tá certo. Sabe por quê? Porque eu trabalho que nem um condenado na rádio, na TV, em outras atividades. E aí, quando eu chego em casa à noite, a minha esposa já está cheirosinha, já está perfumadinha, e ela fala assim, que ele falou que eu à noite eu só chego depois que o sol se põe e saio antes do sol nascer. Aí ele disse, de dia é Tigrão e de noite é Gatinho. É verdade. Ele deve ter alguma informação privilegiada. E quando eu chego em casa, a minha esposa, a minha mulher já, né, cheirosinha, que negócio, você sabe o que eu tô falando? Ah, ainda bem que você chegou, vem aqui, meu gatinho. É por causa disso que ele fala. Anísio, e se você tiver tanta curiosidade assim, não sei,
De repente, para satisfazer a sua curiosidade e tirar qualquer tipo de dúvida, podemos uma hora aí, dar uma medida na febre aí, fazer um test drive com você, tá? Não passe vontade, tá bom? Batista, boa noite. Aqui é o Luizinho de Sumaré. Gostaria de ver o japonês jogando na Série C. O que o figurão acha? Bom, muito obrigado por ter me chamado de figurão, né? No máximo eu sou uma figurinha, pelo meu tamanho, né? Figurão, aí não dá, né? Mas eu já disse em outras oportunidades, aqui na Rádio Bandeirantes e também nos Donos da Bola, programa que eu apresento de segunda a sexta, do meio-dia até 13h na tela da Band. Gostaria de ver o japonês disputando a Série C. Nem estou dizendo como titular, mas segundo tempo, coloca lá uns 20 minutos, ele vai ser uma grande atração. A Ponte não tem um jogador velocista. Ele tem uma característica que, para mim, é fundamental para jogador de velocidade. Ele corre com a bola colada aos pés. É uma característica que poucos jogadores têm. Estou vendo isso na Copa Paulista. Agora, como é que nós vamos saber se ele vai render ou não na Série C, se não colocá-lo para jogar? Então, você tem razão. Seria um diferencial, né? Você tem razão. E você quer ver um negócio para ilustrar o que você falou em 10 segundos? Você lembra do Cristiano, que veio lá do São José? Disputou a A3, né? Com o São José. Apareceu lá, fez um gol ou outro tal, o Guarani foi buscar. O Cristiano teve várias oportunidades, não muitas, mas teve algumas. E já foi embora, porque foi devolvido ao São José. Pergunto-lhe, como diria o Baltazar da Rocha, será que o Takahashi, o Ryuta Takahashi, ao qual você se referiu agora e o ouvinte também, será que ele é pior do que o Cristiano? E por que o Cristiano aparecia no banco e entrou vários jogos? E o Takahashi nunca foi sequer nenhuma vez para o banco na Série C. Se alguém quiser responder, me ajuda aí, que eu gostaria. Não precisa nem explicar, eu só queria entender. Mais um ouvinte no ar. Batista, esse menino que marcou o gol ontem pelo Guarani, Michael, é revelado ou apareceu na Taça de Favelas. Foi um time de um menino conhecido que dirige lá, daquele treinador que morreu, não lembro os nomes, nem o nome do time eu lembro, eu tenho até uma camisa deles. Ele foi campeão por esse time que eu acho que representa a Vila Bela, aquela área lá da cidade, Vila Bela ali, é Vila Rica mais ou menos. Ele foi revelado lá, Guarani o trouxe, ou lhe trouxe, e ele estreou ontem no profissional, ou pelo menos ontem marcou pela primeira vez um gol no profissional. Finalmente, de repente, um jogador do amador campineiro pode render frutos e brilhar no profissional, seja Guarani no caso, ou fosse Ponte Preta, exemplo, Luiz Fabiano, por exemplo. Lhe trouxe, trouxe em litro, né? Lhe trouxe em litro, diz aí o Edmilson Garcia, o Lobo. Olha, o Palmeiras teve um jogador que saiu também da Taça das Favelas. Patrick de Paula, né? Patrick de Paula. Não é Alan Patrick, não. É Patrick de Paula. Jogador do Palmeiras saiu da Taça das Favelas. E esse Michael eu não tinha conhecimento, né? Que ele tinha saído da Taça das Favelas. Legal, a informação aí sempre atento, ligado. O Edmilson Garcia, o Lobo, que é uma espécie
de consultor não remunerado aqui da Rádio Bandeirantes. Está sempre passando informações importantes. Maicon marcou o gol com a assistência espetacular do Takahashi. Levou para o fundo, cabeça erguida, e aí levantou uma bola milimétrica na cabeça do Maicon, que de testa meteu a bola na rede. Jogada toda ela trabalhada com muita qualidade. Desde o passe do Takahashi com perfeição, a cabeçada, queixo no ombro, né? Como falava o Dadá Maravilha, para pegar mais força na cabeçada, gira a cabeça, queixo no ombro e mete a bola na rede. É muito bom jogador, eu já vi atuar esse Maicon, que teve alguma minutagem, não foi muito não, mas o Marcelo Fernandes andou fazendo uma observação nesse jogador, que às vezes até nem pode servir o time da Copa Paulista, porque está servindo o time da Série C, ficando no banco de reservas. Vamos aos temas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje a sua opinião. O tema 1, técnico Vojvoda foi ao PC na tarde desta terça-feira para se despedir do elenco dos funcionários do Fortaleza. O treinador foi demitido na segunda-feira ontem, quando os jogadores estavam de folga. A torcida do Fortaleza soube e também foi à sede do clube para prestar uma homenagem ao maior técnico da história do Leão. A demissão de Vojvoda comoveu torcedores nas redes sociais, que resolveram, entre aspas, abraçar pessoalmente o ex-comandante. A diretoria abriu as portas do Centro de Excelência Alcides Santos para que a torcida entrasse. O Leão do PC lançou uma carta aberta ao técnico que deixou o clube após 5 temporadas, mais de 4 anos, 5 títulos e inúmeras marcas. Pauta 2. Pedro não foi relacionado pelo Flamengo para o jogo contra o Santos. A atacante continua fora da lista e não estará à disposição de Felipe Luiz para a partida de quarta-feira amanhã na Vila Belmiro pelo Brasileirão. Pauta 3. Com o sonho de atuar na Inglaterra, Arias sofrerá uma redução de salário caso a negociação com o Wolverhampton da Inglaterra se concretize. A proposta feita pelo clube inglês é menor do que o colombiano recebe atualmente no Fluminense. Arias, porém, tem o sonho de jogar na Inglaterra e está disposto a reduzir o salário para atuar na Europa. Ele tem o maior salário do elenco do Fluminense desde fevereiro, quando teve o contrato renovado. Começo com você, CH. Qual é o tema que você escolheu para colocar no programa de hoje, a sua opinião? Essa homenagem e despedida do Vojvoda do Fortaleza, mais de 4 anos no comando lá do Leão do PC, que eu conheço um pouquinho. Olha, a torcida fez direitinho. Ele merece toda essa homenagem. Ele que foi finalista da última Copa Sul-Americana, não conseguiu vencer. Venceu vários campeonatos do Nordeste, campeão cearense. Ele colocou o Fortaleza em outro patamar do Campeonato Brasileiro ou do Brasil. Então, uma pena, não deu certo, né? Ou não estava encaixando o atual trabalho. Ele segue a vida dele, já vai estar empregado, e tem muita gente querendo o Vojvoda, não é? Ele vai se colocar em qualquer lugar aí com times bons, mas o que ele fez no Fortaleza é algo que a torcida realmente tem que agradecer. E você, Breno Beretta, qual é o tema que você escolheu para hoje?
Eu vou falar desse tema também do Vojvoda, Batista. Aliás, eu separei 2 vídeos, vou pedir até pro Lucas o sobe-som dos 2 vídeos. Quem tá assistindo pelo YouTube vai ver. Quem tá só no rádio pôde acompanhar, né, a torcida falando, chamando pelo nome do Vojvoda, e quem tá nos vendo pelo YouTube tá vendo que ele tá muito emocionado. Ele chegou a receber um terço, ele que é um cara muito religioso, de muita fé e muito emocionado, e ele queria ficar no Fortaleza. Agora, eu tive também o cuidado de ler nas redes sociais muitos comentários dos torcedores, e praticamente todos os torcedores do Fortaleza criticando o que a diretoria fez, o CEO do clube, o Marcelo Paz, de mandar ele embora. E tem um detalhe, Batista, o Vojvoda, para a torcida do Fortaleza, é considerado o maior treinador da história do Fortaleza por tudo que ele fez. Ele chegou em 2021 no Fortaleza. E tem muitos torcedores do próprio Ceará, do rival Ceará, até comentando nas postagens do Fortaleza que o que Vojvoda fez no Fortaleza, dificilmente alguém vai fazer lá no Nordeste, Batista. Oi, você, Tigrão, qual o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Eu vou na mesma. É bem curtinho. Eu não me lembro de outro fato assim. O treinador, quando sai do clube, como o Tite saiu do Corinthians para a seleção brasileira, o Mano Menezes saiu do Corinthians para a seleção brasileira, o Emerson Leão saiu do clube que estava dirigindo na época para a seleção brasileira. Aí a torcida vai lá e bate palma discretamente, sorriso amarelo. Mas tem uma despedida festiva, porque, né, em tese o cara está sendo promovido na carreira, sai de um clube para a seleção brasileira. Agora, técnico demitido, que a partir de ontem, né, já ficou disponível no mercado, desempregado. Receber essa homenagem aí, desse tamanho, o estádio lotado, homenagem de celebridade. Veja como é que deve estar a cabeça do dirigente que demitiu o Vojvoda. Ah, mas tá ruim, perdeu de novo pro Ceará, porque perdeu o estadual pro Ceará. Pô, esse cara levou Fortaleza para Libertadores de América e fez uma campanha bem razoável, guardando-se as devidas proporções do que era o Fortaleza antes dele e o que é o Fortaleza hoje. E mais, hoje, um dos treinadores mais prestigiados do futebol brasileiro e que está no Bahia é o Rogério Ceni. Esse é o cara que o Vojvoda sucedeu. E mesmo assim, com o grande trabalho e o grande ídolo que é lá também, o Rogério Ceni, no Leão do Psi, a torcida unanimemente diz que Vojvoda é o maior treinador da história. E ele sucedeu o Rogério Ceni outro dia mesmo, que fez um grande trabalho. Esse é o tamanho do treinador que o Fortaleza demitiu por causa de um insucesso aqui, outro ali. E o pior, estão falando agora, cotadíssimos, Ramon Dias, ou o ex-treinador do São Paulo aí, que também acabou de trocar treinador. Então, vejam que troca está fazendo o Fortaleza, o Zubeldia. Estão falando de os mais cotados. Zubeldia, vexame no São Paulo. Ramon Dias, nem vou comentar, né? Esses são os 2 nomes mais fortes. E o Vojvoda está no mercado. Coisas do futebol brasileiro. E para não polemizar aí com o nosso amigo Lebrão,
Vou falar só 2 jogadores que eram mais de 70% do time do Maringá. Viu, seu Lebrão? O Léo Ceará tá no Volta Redonda disputando a Série B, arrebentou o jogo com o Guarani. E o Moraes, centroavante, espetacular para o padrão da Série C. Tá na Coreia, peso de ouro. Depois eu vou falando aí 2 por dia, para você ver por que é que eu disse lá atrás que o Maringá era o melhor time. Ninguém, da Série C, ninguém perdeu tanto jogador para times de divisões de cima e do exterior. Ninguém perdeu mais do que o Maringá. Por isso que ele era o melhor time da Série C. Foi todo mundo buscar jogador lá. Hoje não é mais. Tá bom, Lebrão? Um abraço pro você e pro seu irmão. Ouvinte no ar, mais um. Boa noite, Batista. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Ô, Batista, na minha opinião, passou da hora do Marcelo subir o Riuta para jogar aí a Série C do Campeonato Brasileiro. O Guarani hoje não tem ninguém que faz o papel que o Riuta faz hoje, que é um jogador velocista, um menino que joga bem com a bola nos pés. Acho que o último velocista que o Guarani teve, se não me falha a memória, aí, acho que foi o Fabinho. Então você vê aí que já faz um longo período que o Guarani não tem esse tipo de jogador. É um menino que chuta com as 2 pernas, inteligente, pensa rápido. Então eu acho que tá faltando o Riuta aí para a gente dar uma engatada aí, pelo menos pro lado direito ali, que tá faltando. Marlon, aqui do Chapadão, bugrino da pele até o osso. Abraço, Marlon, mais um. Boa noite, Carlos Batista e toda a bancada do Esporte em Debate. Tem uma conversa de bastidores que somente os salários maiores foram pagos. Salários menores não. Talvez por isso que a gente não veja tanta mudança no time como a gente está vendo. Luiz, Jardim São Fernando, Campinas. Ô Luiz, e você está falando de qual time? Não revelou, né? Você falou sobre salários, mas não disse qual é o time que você está se referindo. Mais um. Batista, boa noite. Se o Gleger estiver presente, a gente hoje vê goleiro montando barreira com um sujeito deitado atrás da barreira. É como você mesmo fala, uma invenção idiota. Então eu queria que você perguntasse pro Gleger se ele lembra de uma invenção do goleiro, o grande goleiro Carlos Galo da Ponte Preta. Ele na época inventou uma barreira que tinha um vão no meio. Deixava um vão no meio, um buraco, um espaço no meio. E a invenção foi por água abaixo num jogo na Vila Belmiro, quando ele levou um gol no vão ali. Nunca mais ele usou a invenção dele. Pergunta pro Gleger se ele lembra disso. Uma boa noite a todos. Abraço, boa noite. Gleger não está na bancada hoje, mas oportunamente ele poderá responder a você. Abraço, muito obrigado. E agora na lata. Responde na lata. E só uma informação, né? O Tigrão agora há pouco falou sobre o Maringá, respondendo ao Lebrão. O Maringá deve ter o estádio interditado. Torcida ontem soltou bombas no campo na derrota para o Brusque. Algumas explodiram próximas do bandeirinha do assistente. Então, muito provavelmente, o estádio do Maringá será interditado e ele terá que voltar a mandar jogos lá no Estádio do Café. Ele vinha se utilizando do seu estádio para que, aliás, não o Maringá, né? O Estádio do Café é Londrina, estou confundindo. Maringá, o estádio deverá, portanto, ser interditado. Vamos às pautas de hoje do Na Lata, produzidas pela nossa produção. Real Madrid pede à FIFA que a Copa do Mundo de Clubes aconteça a cada 2 anos. Sucesso comercial do evento, responsável pela venda de 25% dos ingressos. Clube espanhol pressiona Gianni Infantino, presidente da FIFA, por Mundial Bienal.
E aí, Breno Beretta, você aprovaria essa ideia ou não? Eu aprovo, Batista. Eu acho que foi uma competição muito boa, uma competição muito legal, até porque isso vale não só para os clubes europeus, né, para mostrar a força deles, e 2 chegaram na final, mas isso vale para o mundo todo. E aqui no Brasil foi muito importante a situação financeira, revelar novos jogadores, mostrar novos jogadores para o mundo. É como se fosse uma Copa do Mundo, né, de seleções um pouco diferente, mas eu achei muito legal. Eu achei que esse clima foi muito legal e eu acho que bateu no mundo todo. E você, Tigrão, a sua opinião aí sobre esse tema? Desaprovo veementemente. Primeiro porque vão avacalhar. E Copa do Mundo, como eles estão chamando, eu também gostei, quero dizer isso, é de 4 em 4 anos. Segundo, vejo o rombo que foi causado no já combalido Campeonato Brasileiro. No calendário brasileiro. Esse ano, 21 de dezembro, nós teremos jogo de encerramento do Campeonato Brasileiro. E aí você vai fazer isso de novo, ao invés de daqui a 4, porque ano que vem já tem Copa do Mundo. Vai ter outro rombo. Aí 27, 2 anos, 25, outra Copa do Mundo de clubes. Sabe o que vai acontecer com isso? Eu que sou interiorano da Gema e amo o interior, o maior celeiro de craques do futebol mundial é o interior de São Paulo. Sabe o que vai acontecer? Para ajustar esse calendário, para ganhar dinheiro no Mundial de Clubes, vão acabar com o Campeonato Paulista e com os outros regionais. Sou contra, veementemente. Vão avacalhar uma competição que deu certo. Mas o charme dela é ser realizada de 4 em 4 anos. E você, CH, a sua opinião sobre o assunto? Não, de 2 em 2 anos é muita coisa. Eu gostei muito do Mundial, mas para mim, de 4 em 4 anos fica de bom tamanho. Sigo com você, CH. Na sua opinião, quem voltou melhor na retomada do Brasileirão? Flamengo venceu São Paulo, Cruzeiro goleou o Grêmio, Red Bull Bragantino venceu o Corinthians da Neoquímica Arena, ou Bahia, que derrotou o Atlético Mineiro? Você falou e citou 4 times que estão muito bem, mas hoje, para mim, o futebol melhor praticado no Brasil é do Cruzeiro. E você, Tigrão, a sua opinião sobre o assunto? Acompanho. Quem voltou melhor foi o Cruzeiro e fiquem de olho que ele pode correr pelo acostamento e levantar o caneco. E você, Bebê, a sua opinião sobre o tema? Também concordo. Aliás, o Cruzeiro já estava bem, mas eu acho que o Flamengo voltou muito bem e isso chamou a atenção, Batista. Vocês já falaram do Vojvoda. Só o conceito para a gente terminar. Ótimo, bom, regular ou ruim. E se é o maior treinador da história do Leão do Pici. Começo com você, Breno. Para mim, ótimo. E é o maior treinador da história do Leão do Pici. Aliás, depois do Abel Ferreira, é o melhor treinador aqui no Brasil nos últimos anos. E você, CH? O maior treinador, seguramente, da história do Fortaleza. O conceito dele é muito bom. É muito bom, não tem aqui. Ou tem bom ou tem ótimo, né? Então fica com bom, Batista. Fica com bom, correto. E você, Tigrão, a sua opinião aí sobre o assunto? Sim, para mim, faço coro à torcida do Fortaleza. Maior treinador da história do Leão do Pici. E o conceito dele é bom com viés de ótimo. Valeu, Tigrão. Um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Um abraço para você, um abraço para todos os amigos ouvintes da Bandeirantes. Desculpem as brincadeiras. Um abraço para o Lebrão, continue participando. Um abraço para o Anísio lá do Parque Via Norte. Chamando de Tigrão ou chamando de Tigrinho, ou de Tigrão ou de Gatinho, continuem ouvindo a Band, a sua melhor opção. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, CH, um abraço para você e até amanhã, CH.
Valeu, até amanhã, se Deus quiser. Boa noite a todos. Vamos lá, Breno, dá um destaque final aí, um resumo, né, envolvendo o Guarani, Ponte Guarani, Breno. Bom, Batista, o Guarani treina durante a semana, o técnico Marcelo Fernandes vai definir o time somente mais para o final de semana, antes da viagem contra o Anápolis, e ele a princípio não tem nenhum problema para escalar a equipe, né? Fica a dúvida se vai colocar o Kelvin ou não por conta da substituição dele, um problema muscular. Já o Alberto Valentim, a Ponte joga sábado, 7h30 da noite, contra o Floresta em casa, ele tem um problema na lateral direita. O Maguinho tomou o terceiro cartão, não se sabe quem ele vai colocar. Se ele vai colocar o Luiz Felipe, se ele vai colocar o João Gabriel. E o Gé volta ao comando de ataque, Batista. Nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram para o ar, mas olha, agradeço de coração. Muito obrigado mesmo. Você nos ajuda a fazer o programa com as suas participações. Amanhã tem mais às 5 da tarde com o Esporte em Debate e também na tela da Band com os donos da bola. Na sequência vem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau! Oferecimento Estrela Bet.